Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil de resolução, pelo menos no primeiro momento. À medida que o candidato avança na resolução da questão, a tendência é sacar com segurança o gabarito, ainda que isso demande uma certa atenção. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação para fazer sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários ou então através da nossa fanpage no Facebook. Também quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, pode nos escrever. E quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua para que possam interpretar adequadamente um texto numa prova de vestibular ou concurso. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível difícil de resolução. O candidato, para acertar, precisa de um certo nível de atenção. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física, revelando que um fato está diretamente ligado ao outro. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso da falta de motivação e pelo sedentarismo. Diante da necessidade do distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que essas pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde mental. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercício de antes da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividades físicas semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidades de sair para espaços abertos. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir da busca por espaços para a prática de exercícios físicos. B, da necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. C, do distanciamento social e da vinculação com a prática de atividades físicas. D, da relação com os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. E, do benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19
A partir de que aspecto? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, encontra um texto não muito pequeno. Por enquanto, essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então o candidato lê o texto e entende se tratar de um texto informativo publicado no site da revista Galileu. O texto relaciona a pandemia da Covid-19 à prática de exercícios físicos. Depois da primeira leitura, já encontramos uma alternativa que muitas vezes pode ser eliminada com segurança. Falaremos sobre isso mais adiante. Só que uma questão como essa deixa claro que uma leitura mais atenta se faz necessária. Nós aqui do canal desaconselhamos a eliminação de mais de uma alternativa nessa fase, porque por enquanto isso é arriscado. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos reler atentamente o texto, pensando na pergunta do enunciado. Uma pergunta que se refere a uma abordagem crítica, ou seja, a avaliação que o texto faz do momento de pandemia da Covid-19, evidenciando uma perspectiva ampliada da saúde. Perspectiva ampliada significa que saúde não é apenas ausência de doenças, e sim também acesso aos direitos básicos relacionados à saúde, que engloba alimentação, habitação, além da atividade física mencionada pelo texto, que, como já dissemos, deve se tratar de um artigo publicado no site da revista Galileu. Um artigo que analisa um estudo norte-americano sobre os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física. O primeiro dado que o texto evidencia é isso que nós estamos destacando em vermelho agora. O maior impacto nas famílias de baixa renda. Essas famílias foram as mais impactadas, de acordo com o estudo, pela falta de motivação relacionada ao sedentarismo, ou seja, a privação dos exercícios físicos. Então vejam que aqui o texto já começa a direcionar a alternativa D à condição de gabarito, porque o texto está mencionando um fator socioeconômico, no caso, a baixa renda de algumas famílias, como fator de influência nas atividades físicas. Bem, está direcionando essa alternativa, mas ainda é cedo para considerar essa alternativa gabarito. Então continuemos a leitura e notemos que o texto menciona que a necessidade de distanciamento provocada pela pandemia levou a uma diminuição da disponibilidade de espaços seguros. Mais adiante, o texto menciona que mais atividade física permite melhor saúde mental. E depois disso, volta a mencionar o fator socioeconômico como influente sobre a atividade física. Ou seja, retoma a ideia que já havia sido mencionada na outra parte destacada em negrito vermelho. Depois disso, o texto menciona a diferença ocorrida em relação ao meio em que se vive, rural ou urbano, dizendo que houve vantagem para o espaço rural, devido à maior disponibilidade de espaços abertos, o que, digamos assim, acrescenta novas informações, que por mais relevantes que sejam, não tiram a condição de gabarito da alternativa D. Condição essa que fica garantida pelo trecho que nós estamos sublinhando agora. Um trecho que reforça o fator socioeconômico, que é uma explicação
para aquilo que já estava em vermelho negrito antes. A diferença verificada no respaldo da pandemia, dependendo da renda. Assim sendo, o fator socioeconômico relacionado à prática de exercícios é o aspecto principal da abordagem crítica desse texto. Quanto às outras alternativas, A e B não funcionam como respostas à pergunta do enunciado. A alternativa C comete o erro da redução, que é a limitação à resposta da pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta precisa ser mais abrangente. Já a alternativa E comete o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes do texto. Vamos entender o erro da alternativa C com os destaques que nós já fizemos no texto. Entendam o seguinte: tudo que está destacado já torna a alternativa D gabarito da questão, principalmente pela parte sublinhada. Assim sendo, o que não está destacado em vermelho são ideias complementares, a preponderância de fatores socioeconômicos, como é o caso da alternativa C. O máximo que o texto fala sobre distanciamento social é o que nós estamos colocando em verde agora. Uma ideia que complementa o fator socioeconômico, de modo que somente essa ideia é muito pouco para se responder à pergunta do enunciado. Então essa alternativa pode atuar como uma armadilha para o candidato que não mantiver a atenção. Sobre a alternativa A, o texto de fato menciona essa busca na parte que nós estamos colocando em verde, mas a abordagem crítica do texto não parte desse aspecto. Ou seja, essa alternativa não funciona como resposta à pergunta do enunciado. Trata-se apenas de um fator que dificultou a prática de exercícios físicos. Sobre a alternativa B, o texto, no caso, menciona muito em segundo plano essa necessidade na parte que nós estamos colocando agora em verde, mas não a ponto de funcionar como resposta à pergunta do enunciado. A alternativa E é a única que, de acordo com a nossa avaliação, pode ser eliminada na fase de pré-leitura. Uma ideia que simplesmente não se encontra no texto. O mais próximo que o texto fala sobre isso é esse trecho que estamos colocando em verde agora. Mas, embora esse trecho diga que os moradores de áreas rurais tiveram mais oportunidades de se exercitar, mesmo esse trecho não relaciona isso à estabilidade psicológica, como diz essa alternativa. Assim sendo, a alternativa D é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, essa questão que nós acabamos de comentar não é, de modo algum, aquelas mais fáceis de serem resolvidas. É preciso um certo nível de atenção para se sacar o gabarito com segurança. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas, em especial agradece a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.